Bom dia, aqui é o seu comandante. O comandante Stefan Rasmussen sempre amou pilotar aviões. Eu ainda era garoto, quando descobri o que era voar. Após aprender a pilotar na Força Aérea, Rasmussen ingressou nas Scandinavian Airlines. Ele gostava muito de trabalhar. No dia 27 de dezembro de 1991, ele comandou um DC-9 de última geração. Naquele voo, ele precisou utilizar tudo o que tinha aprendido até ali, pois os motores falharam e o avião caiu do céu. Foi um pesadelo. Scandinavian 751, vamos colidir contra o solo agora. A causa do acidente mais intrigante da história da Suécia não foi nada do que os investigadores poderiam imaginar. O que eles acabaram descobrindo levou ao limite a relação que Rasmussen sempre teve com os aviões. Eu não sentia muita confiança no avião. Não mesmo. Mayday, Mayday. Mayday, desastre aéreo. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Piloto traído. 2 dias depois do Natal, o aeroporto de Estocolmo-Arlanda estava coberto de neve, lama e gelo. Os passageiros que embarcaram de manhã em um voo da Scandinavian Airlines para Copenhague acharam a cabine muito desconfortável. Estava muito quente dentro do avião porque os aquecedores ficaram ligados a noite toda. E eu vi que quando os passageiros embarcaram, eles tiraram as jaquetas e os sapatos porque parecia uma sauna. Poderiam baixar a temperatura? Uffe Sedemark, 34 anos, trabalhava há 4 anos nessa companhia. Ele era o primeiro oficial no voo daquele dia. A nevasca e o vento estavam fracos e a temperatura abaixo de zero. Naquele dia, voaríamos de Estocolmo para Copenhague e depois para Varsóvia. De volta para Copenhague e depois para Barcelona. Um dia bem cheio. Stefan Rasmussen tinha acabado de terminar uma verificação externa do avião. O piloto dinamarquês estava no comando daquela manhã. Eu passei mais de 12, quase 13 mil horas, sentado em um avião. Sempre senti como se carregasse o avião e a bagagem comigo, como se fosse em uma mochila. E quando levantávamos voo, era como se fôssemos um só. O avião que Rasmussen embarcou era um DC-9 praticamente novo, facilmente reconhecível por seus 2 motores traseiros. Acho que todos já sabem que essa porta vai ficar aberta. Pois é. Mesmo antes das ameaças terroristas, não era comum viajar com a porta da cabine aberta. Era só uma das formas que Rasmussen tinha para conquistar a simpatia de todos com quem voava. Sempre deixei a porta da minha cabine aberta, porque quando ela fica aberta e eles veem que há um ser humano lá dentro, eles confiam mais. Eu gostava da porta aberta. Parece que temos uma conexão maior do que quando ela está fechada. As condições do tempo atrasaram o voo, mas Rasmussen não comprometeria a segurança para cumprir o horário. Já tiraram o gelo? Estamos removendo das asas. Ainda falta o topo. Obrigado. Sob as instruções do comandante Rasmussen, a equipe já havia descongelado o avião uma vez. Agora era a segunda vez. Demorou um pouco porque tiveram dificuldade de tirar a neve do topo da asa. Então nos atrasamos um pouco para retornar à pista. Para o comandante Per Homberg, esse tipo de atraso faz parte da rotina. Ele pilota DC-9s por essa companhia aérea. Naquela manhã ele era um passageiro e deveria comandar outro voo mais tarde naquele mesmo dia. Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é o comandante. Espero que os senhores tenham tido um ótimo Natal. Estamos só limpando as asas por causa da nevasca. E quando terminar, estaremos prontos para decolar para um clima mais agradável. Eu escolhi a dedo a melhor tripulação para cuidar dos senhores hoje.
Tenham todos uma ótima viagem. Finalmente, o voo 751 da Scandinavian Airlines foi autorizado a prosseguir. A tripulação deveria evitar a neve acumulada no caminho para a pista. Seria bom se eles tivessem limpado a neve. Aí teria sido fácil demais. Próximos do ponto de espera da pista 08. Entendido. Scandinavian 751 estão autorizados para decolar da pista 08. Spoilers. Armado. Freios ok. Decolagem desarmada. Atualização da pista realizada. Verificação concluída. Ajustar a potência. Apesar das condições climáticas, a decolagem é rotineira. V1. Rotate. Trem de pouso. Levantar trem de pouso. Quando o UF tocou no equipamento, ouvi algo diferente. Ocorreu um problema apenas 25 segundos após a decolagem, quando o avião ainda estava subindo. Quando você ouve barulhos diferentes, fica logo desconfiado. Nós ouvimos um estrondo na aeronave. Parecia uma explosão. Bum! Depois teve mais um barulho de batida. Não entendi nada e fiquei tipo, que isso? Nunca ouvi isso. Estava claro que a fonte do barulho era o motor direito. Isso é sério. Acho que é um stall do compressor. Peguei o acelerador direito e puxei um pouco para trás. Mas aí a coisa ficou realmente estranha, porque o desempenho do motor aumentou quando eu reduzi o acelerador. É como se você estivesse no seu carro virando o volante para a esquerda e o carro estivesse indo para a direita. Isso te deixa confuso. Não podíamos ligar para a cabine de comando, mas era uma emergência. Eu tinha que ligar para o comandante. Mas o comandante Rasmussen não atendeu a ligação. Ele estava muito ocupado tentando descobrir o que tinha de errado com o avião. Eu não conseguia ver nada nos equipamentos. Eles estavam bem estáveis e dentro de uma faixa normal, sem problema algum. Mas eu ouvia aqueles estrondos a cada segundo. Ele procurou por sinais claros de ataque ou de alguma falha estrutural. Então eu olhei para o comandante, porque se um avião vai cair, seja por uma bomba ou por uma porta de carga rompida, bom, então isso causa uma descompressão. Na cabine, os níveis de pressão estavam estáveis. Aperte o cinto, por favor. Obrigada. Mas a tripulação tinha outras preocupações. Eu via fumaça e cheiro de queimado. O que vamos fazer? A apenas 3.200 pés acima do solo, a emergência se agravou. O motor direito parou. Nós só tínhamos voado por um pouco mais de um minuto e o motor direito simplesmente parou. Teve um momento muito curto em que pensei que estivesse em um pesadelo. Isso é só um sonho. Eu estava muito confuso. 2 segundos depois, o motor esquerdo também parou. O avião agora estava sem potência. Uma queda do motor e depois outra queda do motor. Achei que não era verdade. Não era real. Menos de 1 minuto e meio após a decolagem, o DC-9 começou a cair do céu. Depois o silêncio foi total. Essa foi a pior parte, pelo menos para mim. Estar no ar e um silêncio tão grande. Era como um pássaro voando pelo céu. Foi aí que comecei a sentir medo.
Religar o motor. Enquanto os pilotos tentavam reiniciar os motores, as coisas ficaram ainda piores. O motor esquerdo explodiu e pegou fogo. E vi que a temperatura dos gases de escape estava subindo rápido. A temperatura máxima era de cerca de 680 graus Celsius e depois passou de 800. Um incêndio no motor pode se espalhar para o resto do avião. Posso puxar? Se Cedermark puxar o extintor de incêndio no motor esquerdo, ele não poderá mais reiniciá-lo. Ele puxa o dispositivo para apagar o fogo. Do assento, o comandante Per Homburg pôde ver que a tripulação estava em perigo. O voo 751 começou a cair a cerca de 365 metros por minuto. Os controladores de tráfego aéreo de Estocolmo não sabiam que o avião estava com problemas. Base! Estocolmo, aqui é o Scandinavian 751. Bom dia, 751. Suba para o nível 80. Os motores estão com problemas. Precisamos retornar à base. 751 copiado. Vire à direita para... De repente, o rádio parou de funcionar. Resultado da falha dos motores. Somente o motor direito pode fornecer energia, mas agora ele está girando lento demais para gerar eletricidade para os instrumentos. Sem o motor, você não tem nenhuma propulsão. A única energia é a sua altura. Com o tempo se esgotando, os pilotos do voo 751 precisavam encontrar uma maneira de reiniciar o motor direito. Ou então cairiam na zona rural abaixo. O voo 751 da Scandinavian Airlines estava caindo do céu a 6 metros por segundo. Posso ajudar? O comandante Per Homburg, que embarcou no voo como passageiro, passou a fazer parte da tripulação. Ele entrou na cabine de comando e disse: "Posso ajudar o senhor em alguma coisa?" Acho que nem respondi que sim. Só disse para ele ligar a APU. Se a unidade de energia auxiliar for iniciada, ela trará de volta o rádio e os instrumentos. Então eu entreguei a ele a lista de verificação de emergência e me foquei no controle da aeronave para manter a velocidade, a atitude e as asas niveladas. Ele conseguiu ligar a unidade de potência auxiliar. Então meus instrumentos de voo se abasteceram dali. Mas os instrumentos do comandante Rasmussen não voltaram a funcionar. Ele praticamente conseguiu pilotar o avião com os pés. A energia também foi restaurada na cabine, mas só foi um pequeno conforto para os passageiros que sabiam que estavam em perigo extremo. O controle de tráfego aéreo de Estocolmo os instruiu a retornarem ao aeroporto. Scandinavian 751, virem à direita no rumo 090, vetorização de radar 01. Mas naquele momento o avião estava a apenas 1.600 pés do chão. E as tentativas do primeiro oficial de ressuscitar o avião não estavam funcionando. Recebido. Estamos mantendo o trajeto e tentando religar os motores. Fazer uma volta de 180 graus para voltar a Estocolmo pode ser catastrófico. Eu tive a sensação de que, se eu virasse o avião naquele momento, teríamos parado. Quando você volta, perde muita energia. Então a coisa mais segura a se fazer é seguir em frente e manter as asas niveladas. Isso significa que você vai usar menos energia da sua altitude e conseguirá manter a velocidade. Mantenha-se a 2.000 pés. Isso não é possível. Estamos descendo. Estamos a 1.600 pés e descendo. Homburg queria que Rasmussen concentrasse sua atenção em encontrar um ponto de pouso. Olhe para frente. Olhe para frente. Ele estava gritando com Stefan para olhar para frente e cuidar do voo. Preparem-se para uma emergência no solo. Emergência no solo! Se abaixem! Se abaixem! Se abaixem! Gritei, se abaixem. Não sei quantas vezes. Se abaixem, se abaixem.
Aperte o cinto. Enquanto os passageiros se preparavam, Rasmussen decidia onde pousar o avião. Olhe para frente. Então eu pensei que poderíamos pousar ao norte. Poderíamos ir até o Mar Báltico. Naquela época, ele estava congelado. Seria uma ótima pista de pouso. Mas, em vez disso, ele se viu deslizando sobre uma floresta densa. Eu vi aquela área verde e vi aquele pequeno ponto de luz no meio da floresta. Aquilo parecia uma opção. Vira à direita. Vira à direita. Apenas 500 pés acima do solo, o comandante Rasmussen levanta o nariz do avião para desacelerá-lo, na esperança de amenizar a aterrissagem forçada. Lá de cima, os pinheiros pareciam bem macios. Eu poderia usar as árvores quase como um travesseiro. Devo baixar o trem de pouso? Sim, abaixar. Abracem os joelhos. Eu me preparei para um impacto forte. Se for um pouso de emergência e não temos motores, então vai ser um pouso difícil. Scandinavian 751, nos chocaremos contra o solo agora. Eu não estava com medo até estarmos voando em direção às árvores. Mas naquele momento eu fiquei porque sabia que não iríamos conseguir. Não pensei que fosse morrer. Eu sabia que ia morrer. Eu comecei a rezar para Deus. Então, logo depois, bom, nós estávamos em um mundo estranho. Depois que paramos completamente, senti o cheiro de combustível do avião. Pensei, vamos explodir. Olhei em volta e vi a neve, porque havia uma grande rachadura na fuselagem do avião, bem na frente da cozinha da polpa. E você mesmo podia descer. Estava tudo silencioso e acordei talvez uma fração de segundo depois. Eu estava com medo de que minha coluna estivesse quebrada e que não conseguiria andar novamente. Então eu lembro que estava sentado lá e mexia os dedos dos pés só para ver se conseguia controlá-los. Eu estava com dor na mão porque havia quebrado um osso da mão e estava sangrando muito na testa. Então fiquei tentando tirar todo o sangue que descia pelos meus olhos. E Stefan disse que tínhamos que sair da aeronave. Depois de atravessar 125 metros de floresta de pinheiros, o medo dos pilotos agora era de que a aeronave quebrada pudesse pegar fogo. Dezenas de passageiros escaparam pelas frestas nas paredes da fuselagem. Mas o comandante Per Holmberg ficou inconsciente com a colisão. Foi tudo tão rápido que ninguém conseguiu entender o que tinha acontecido. Então, tentei ficar com um grupo de passageiros que estava lá. Eu também tinha a sensação de que teríamos de esperar muito tempo pelas equipes de resgate. A ajuda já vai chegar. Felizmente, nenhum incêndio se materializou. Mas como eles tiraram suas roupas de inverno ao embarcar no avião quente, muitos passageiros começaram a sentir muito frio. A maioria das pessoas estava só usando camisas ou camisetas. Pouquíssimas roupas. Alguns nem calçados. Eles agora corriam o risco de hipotermia. Então tentei ser um pouco mais cuidadosa com eles. Talvez eu também tenha feito isso por mim. Também precisava de um abraço. Era reconfortante consolar outra pessoa. Os destroços do voo 751 da Scandinavian Airlines ficaram a apenas 15 quilômetros de distância do aeroporto de Estocolmo-Arlanda. A fuselagem se partiu em 3 partes.
No caos do momento, ninguém sabia quantas pessoas tinham morrido no acidente. As equipes de resgate chegaram em minutos e atenderam aos sobreviventes. Eles tiraram o comandante Per Homberg da cabine, inconsciente. Bem, durante a aterrissagem e com o impacto, ele foi lançado contra a parede. Depois deslizou por ela até o chão, ficando gravemente ferido. Ele teve um corte na pálpebra e também teve a clavícula quebrada. Isso fez com que o ombro fosse parar na frente dele. 92 dos passageiros sofreram ferimentos. Apenas 8 foram considerados graves. Mas quando a equipe fez a contagem delas, eles ficaram surpresos ao saber que das 129 pessoas que embarcaram no voo 751, nenhuma única morreu no acidente aéreo. Todos sobreviveram. Estávamos em choque. Foi difícil. Uau, foi um momento incrível. Eu era o comandante mais feliz do mundo. Estávamos vivos. Foi um grande momento. A mídia divulgou essa história incrível para o mundo. Enquanto o Conselho Sueco de Investigação de Acidentes, ou CSA, se encarregava do caso. A Scandinavian Airlines acionou seus próprios investigadores, enviando Thor Hultgren para chefiar sua equipe. Isso é muito incomum. Um avião cair assim, numa área cheia de árvores. E todos sobreviverem. Nunca vi isso antes. A polícia esvaziou o local. Tiraram todos. Isolaram a área a cerca de 100 metros ao redor da aeronave. Tínhamos a aeronave completa, nada havia queimado e muitos dados estavam bons. Henrik Ellinder, do CSA, passou a trabalhar com as evidências. E começamos a planejar a documentação do local do acidente, o que significava fotografar toda a aproximação final pela mata. Tínhamos que registrar imagens de todas aquelas partes que estavam espalhadas por toda aquela área. As 2 caixas pretas que gravam as conversas na cabine e armazenam dados do voo foram recuperadas imediatamente. Os investigadores conversaram com os sobreviventes. Todos contaram uma história semelhante. Poderiam me contar o que sabem? Sons altos e estrondos dos motores momentos após o início do voo, fumaça na cabine e, por fim, a perda total de potência e o motor em chamas. Era um avião bimotor, então não deveria perder os 2 motores. Não ao mesmo tempo. Os motores turbofan Pratt e Whitney foram enviados para a Scandinavian Airlines para uma análise mais detalhada. Os investigadores estavam ansiosos para falar com o comandante Rasmussen. Para o desgosto deles, a Scandinavian Airlines decidiu levá-lo à imprensa primeiro. Primeira pergunta. O que o senhor pensou quando o motor parou de funcionar? Vou demorar muito para contar tudo aos senhores. Nesses casos é normal que as principais testemunhas, como a tripulação e todos os outros, sejam mantidas em quarentena até se encontrarem com a comissão de investigação. A mídia europeia considerou que o comandante Stefan Rasmussen foi um herói por conseguir pousar o DC-9 mesmo sem motor. Mas os investigadores também avaliaram a hipótese de que ele, ou o copiloto, tivessem cometido erros que desencadearam a crise. A honra e a glória sempre recaem sobre o comandante. Mas os erros também. Eu já sabia que, por ser eu a pessoa a estar no centro da atenção da imprensa, seria uma situação bem diferente. E eu disse a mim mesmo, a única coisa que você pode fazer agora é contar toda a história para eles. E depois, rezar para que eles encontrassem o motivo. Lars Lindberg era um representante investigativo da Associação Sueca de Pilotos de Linhas Aéreas. Ele examinou os destroços em busca de sinais de falha mecânica ou estrutural.
Sabíamos que os dois motores haviam falhado por algum motivo. Por isso estávamos preocupados em saber qual era o pano de fundo para que algo assim acontecesse. Fiquei bem surpreso assim que vi o estado dos motores na oficina. Só encontraram isso? Havia uma série de peças que estavam faltando. Isso era algo que ainda não tínhamos visto antes, não nessa extensão. Para descobrir o que aconteceu, os investigadores precisavam encontrar as peças que faltavam e que agora estavam em algum lugar nos campos e florestas cobertos de neve. Um estudo minucioso dos motores do voo 751 da Scandinavian Airlines revelou quais peças estavam faltando. Partes dessa aeronave estavam se desprendendo de ambos os motores. Então, o que você faz é documentar tudo, tentar encontrar a causa principal e ver como tudo se encaixa. As peças que faltavam podiam ser a chave para descobrir porque os dois motores do avião haviam parado em questão de segundos. Mas elas poderiam estar em qualquer lugar no trajeto de 15 quilômetros percorrido pela aeronave em seu curto voo. Tinham que ser encontradas. Os investigadores usaram o gravador de dados para mapear a viagem do avião e determinar onde as peças do motor poderiam ter caído. Após vasculhar os campos cobertos de neve ao longo do caminho, a equipe de recuperação encontrou 500 fragmentos. Era só uma fração do que faltava. Muitos deles estavam bem danificados. Algumas das lâminas de titânio aparentemente chegaram a pegar fogo. Existe esse fogo de titânio dentro dos dois motores, tanto no motor direito quanto no esquerdo. E esse fogo de titânio é uma ocorrência única. É preciso uma pressão muito alta e uma temperatura muito alta para que uma lâmina de titânio pegue fogo. Os investigadores se aprofundavam na causa do problema no motor. A linha de combustível do motor esquerdo estava amassada, atingida por um fragmento de metal em alta velocidade dentro do motor. O impacto levou ao seu rompimento. Essa peça se deslocou. Ela saiu e atingiu a linha de combustível, que rachou e espirrou combustível no motor quente. O motor estava claramente se desintegrando durante o voo. Isso é sério. A descoberta explicava o incêndio no motor esquerdo e por que tantos pedaços dele foram encontrados tão longe do local do acidente. Mas os investigadores ainda se perguntavam a causa da quebra dos motores. Uma pista importante vinha dos depoimentos de passageiros e tripulantes, que relataram estrondos constantes antes do motor esquerdo pegar fogo. O gravador de voz da cabine de comando captou esses sons. Deu para ouvir o barulho e relacionar com o momento do dano. Estava tudo no gravador de dados de voo. Os sons eram familiares para os investigadores e não deixaram dúvidas. Os motores do DC-9 começaram a oscilar pouco depois da decolagem. Motores a jato dependem de um fluxo constante de ar para a combustão. Uma série de ventiladores direciona o ar por vários estágios de compressão. Mas quando esse fluxo é interrompido, o combustível atrás dos motores se inflama violentamente e é projetado para frente. Esse é o surge. Você pode ter um surge pequeno, um surge maior ou até um surge completo em todo o motor. Isso é sério. Esse processo de surge foi extremamente violento. Em pouco tempo, a aeronave ficou com 2 motores que não puderam ser religados e não geravam potência alguma. Na prática, naquele momento, o avião havia se transformado em um grande planador. A observação das pás do ventilador revelou por que os motores entraram em surge. Estavam bem amassadas. O dano pode ter impedido que direcionassem o ar de forma eficiente para a traseira dos motores. Esse dano, que torceu a pá do ventilador, deu início ao processo. O fluxo de ar ficou perturbado, surgiu um stall rotativo do ventilador, que desencadeou a falha em cadeia, o surge do compressor e, por fim, a perda dos 2 motores. Mas o que exatamente danificou as pás? Haviam formas de descobrir.
Se isso vem de algo como uma pedra, borracha, gelo ou algo do tipo, aparece no formato do dano. O gelo causa marcas muito específicas, algo como um amassado mais suave. A análise dos padrões dos amassados nas pás foi conclusiva. Elas foram atingidas por gelo. Os investigadores queriam descobrir de onde o gelo poderia ter vindo. Dados meteorológicos das 24 horas antes do acidente. Eles sabiam que Estocolmo foi atingida por chuva e neve nas horas anteriores à decolagem do voo 751. Era uma situação com temperatura em torno de menos 1 grau Celsius. Havia garoa, neve e chuva pela manhã. Na noite anterior, o DC-9 havia chegado de Zurique com mais da metade dos tanques de combustível cheios. Havia bastante combustível de reserva nas asas para um eventual desvio. O combustível nos tanques das asas estava próximo de 20 graus negativos. As condições naquela noite eram ideais para a formação de gelo transparente na superfície das asas. E ali tinha um combustível muito frio. Na parte superior da asa, durante a noite, passou de neve para chuva e, por fim, voltou a nevar. Então, acabou se formando uma espécie de bolo em camadas. Então, tinha gelo na base, depois lama e neve, formando uma camada de cerca de 25 centímetros sobre as asas naquela manhã. No entanto, cabia ao comandante a responsabilidade pelo degelo da aeronave. Rasmussen insistiu que estava ciente do acúmulo durante a noite. Os investigadores questionaram se o comandante fez tudo o que podia para garantir que o avião estivesse livre de gelo. Rasmussen afirma que instruiu os técnicos a descongelarem o avião por completo. Eu fiz uma inspeção ao redor da aeronave. Estava bem frio e tinha geado. Ao perceber que ainda havia gelo nas asas, o técnico-chefe ordenou uma segunda rodada de degelo. Eu realmente acreditei que a aeronave estava limpa. E ele também. Já tiraram gelo? Estamos removendo das asas. O gravador de voz confirmou o testemunho de Rasmussen. Limparam bem debaixo das asas? Sim. Tiraram a neve uma vez, olharam de novo e disseram, mais uma vez. E tiraram de novo. Na verdade, um total de 850 litros de fluido foi borrifado na aeronave. Mas o fluido não foi eficaz. Não teve força para derreter toda a espessa camada de gelo acumulada nas asas à noite. Técnicos testaram amostras do fluido usado para descongelar o voo 751. Não acharam discrepâncias. Não havia nada de errado com nenhum dos fluidos usados. Entrevistas com a equipe de manutenção do avião feitas pelos investigadores geraram dúvidas se a equipe de degelo foi cuidadosa o suficiente na tarefa. A equipe de terra garantiu que, depois de pulverizar a asa, ela parecia estar limpa. Mas essa aparência foi enganosa. Parecia perfeita. Não dava para ver o gelo transparente que se formou sobre os tanques de combustível. Um técnico inspecionou a parte frontal da asa e não encontrou gelo. Ele não poderia saber que havia gelo mais atrás, fora de seu alcance. Não havia escadas, nem nada do tipo, para que ele pudesse usar para subir na asa na plataforma de degelo. Parecia brilhante e limpa. Não dava para ver nenhum gelo. Mas, ainda assim, talvez tivesse uns 3 centímetros de gelo no topo da asa quando a aeronave decolou. Porém, assim que o avião decolou, o gelo se tornou um problema. Nessa aeronave, os motores ficam atrás das asas. Quando a aeronave rotacionou e as asas se flexionaram para sustentar o peso do avião, o gelo na raiz das asas se soltou e foi sugado diretamente para o motor. O gelo danificou as pás do ventilador na parte frontal dos motores, o que acabou causando oscilações na rotação deles. Ninguém esperava que isso aconteceria, ou que pudesse acontecer. Mas aconteceu. Quando o gelo se desprende durante um voo, não é um problema para a maioria das aeronaves. Mas o posicionamento dos motores de um DC-9 os deixa mais suscetíveis a serem atingidos. Os motores Pratt & Whitney do voo 751 foram projetados para resistir a esse tipo de ingestão de gelo.
algo mais deveria explicar o desastre. Os investigadores sabem que uma reação errada por parte de um piloto pode agravar as falhas de potência. Eles examinaram os dados do voo para ver o que os pilotos fizeram quando a emergência ocorreu. A primeira coisa que você faz quando ocorre um surge, se você reconhecer que é um surge, é reduzir a energia. O comandante Rasmussen confirmou ter feito isso. Você só precisa puxar a manete de potência para trás para restabelecer o equilíbrio entre o combustível e o ar que entra. E foi isso que eu fiz. Mas o gravador de dados de voo conta uma história diferente. Por que a potência está aumentando? Ficou claro que, nos momentos após o surge, a potência foi reduzida. Mas, segundos depois, foi aumentado para além da potência máxima. Aquilo não fazia sentido, porque a RPM estava aumentando para 210% e o acelerador de potência estava se movendo. Não deveria estar. Só o comandante poderia mover os aceleradores e as travas. Mas se Rasmussen não empurrou os aceleradores para frente, outra coisa empurrou. Isso explicaria a confusão do comandante quando os motores começaram a entrar em surge. Um piloto, depois de ter passado por todo o treinamento, inclusive o de emergências e o simulador, e de repente se depara com um sistema fazendo algo que não esperava, isso é muito confuso. Apesar de seus esforços incansáveis, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma explicação para o aumento da potência. A parte frustrante da investigação foi que não conseguimos descobrir por que o sistema fez o que fez. Então, quase 2 meses após o acidente, o fabricante do avião forneceu a resposta. A culpa foi de algo chamado restauração automática de potência. Isso é novo. Ele aumenta automaticamente a potência durante a subida. As autoridades suecas descobriram que a restauração automática de potência, ou RAP, foi introduzida como um recurso de segurança nos aviões da Scandinavian Airlines. Ela existia porque a FAA havia descoberto que alguns pilotos estavam diminuindo bastante a velocidade durante a decolagem e o pouso para reduzir o ruído sobre bairros residenciais. A RAP foi projetada para impossibilitar que eles reduzissem a velocidade a níveis perigosos. Assim que ele voltou a acelerar, o sistema entrou em ação. Os investigadores notaram que ao reduzir a potência para eliminar o surge do motor, o sistema interpretou isso como uma configuração de potência perigosamente baixa e acelerou. O aumento da potência agravou o surge, até o ponto em que os motores acabaram se destruindo. A investigação concluiu que os pilotos tomaram as medidas corretas para eliminar o surge e evitar a catástrofe. Mas o código do computador que controlava o sistema RAT acabou minando seus esforços. Uma sequência de zeros e uns fizeram os aceleradores se mexerem e fizeram com que os motores que já estavam em stall por excesso de combustível recebessem ainda mais combustível, fazendo com que os motores se autodestruíssem. Foram totalmente destruídos em poucos segundos. O sistema era tão novo para a Scandinavian Airlines que ninguém tinha ouvido falar dele. E isso foi confuso para todos nós, porque não sabíamos da existência desse sistema e não tínhamos informações sobre ele, e nem a companhia sabia que ele estava instalado nas aeronaves. Não compramos essa modificação. E ela foi introduzida sorrateiramente por outro sistema. Por não saber da existência do RAT, Rasmussen não sabia que a única forma de salvar seu avião era se o desligasse. A notícia de que a restauração automática da potência foi responsável pelo acidente foi tanto uma bênção quanto uma maldição para o comandante Rasmussen. Isso afastou qualquer hipótese de erro por parte dele. Quando recebi a mensagem, fiquei muito feliz. Foi como ganhar na loteria, porque eu estava muito feliz. Porque aí eu pude explicar porque aquilo me deixou completamente confuso. Mas as consequências acabaram destruindo uma relação de amor e pondo fim a uma carreira. Em 20 de outubro de 1993,
o Conselho Sueco de Investigação de Acidentes divulgou seu relatório sobre a queda do voo 751. Ele determinou que as ações do comandante Rasmussen e do primeiro oficial Cedemark contribuíram para o desfecho seguro do incidente. E apesar de os investigadores questionarem a decisão inicial do capitão Per Homburg entrar na cabine de comando, eles elogiaram sua contribuição. Pressão de óleo da APU baixa. Essa tripulação voou até chegar ao solo. Não desistiram. Nunca desistiram. Em momento algum. Os investigadores responsabilizaram em grande parte a Scandinavian Airlines, pois seus procedimentos de verificação de gelo eram inadequados. Acho que é um stall do compressor. O relatório também condenou o fato de os pilotos não conhecerem o sistema automático de restauração de potência, nem saberem como ele atuaria em uma situação de surge. Se o sistema RAT não estivesse lá, e se os aceleradores não tivessem avançado, não teria acontecido um acidente. Foi um pouco estranho não termos toda a documentação disponível para sabermos o que poderíamos esperar se algo assim acontecesse. Após o acidente, a Scandinavian Airlines começou a treinar seus pilotos para usar o sistema RAT. A empresa também implementou medidas para garantir que os aviões não decolassem mais com gelo nas asas. Mudamos todos os procedimentos, fornecemos escadas para os mecânicos e exigimos que eles subissem no topo da asa e a tocassem com a mão para verificar depois de descongelar. Depois de se recuperar dos ferimentos, o primeiro oficial Ulf Cedemark retornou à cabine de comando. Eu não senti aquele medo de não conseguir exercer meu trabalho novamente. Aconteça o que acontecer, sei que ainda consigo enxergar as coisas como elas são. Ainda amo meu trabalho e sei que posso lidar caso algo aconteça. Mas o retorno de Stefan Rasmussen foi muito mais difícil. Ajustar a potência. Depois de fazer acompanhamento com um psicólogo muito experiente, começamos a falar sobre voltar a voar. Ele sabia que essa seria uma decisão difícil. Trem de pouso. Incêndio. Após um período no simulador, Rasmussen não conseguiu recuperar a confiança no avião. Desculpa, pessoal. Em uma situação de desastre, o que importa numa crise é ter o trabalho em equipe, entre o ser humano e a máquina, bem otimizado. Para mim, estava claro que eu já não confiava mais na aeronave. Os pilotos costumam carregar a responsabilidade por tudo que dá errado. Glória demais e também responsabilidade demais. Com um acompanhamento adequado, cerca de 90% dos pilotos envolvidos em um acidente conseguem continuar voando. Apesar de o comandante Rasmussen ter recebido tratamento, sua carreira terminou com o acidente do voo 751. Tomar a decisão de deixar a aviação como piloto foi como perceber que o grande amor da sua vida precisa ser deixado para trás e seguir seu caminho. Eu tive muitas horas, muitos momentos de felicidade dentro de uma aeronave. E eu amava muito os passageiros da minha aeronave. Então eu disse, chega. Nunca me arrependi, nunca. E estava certo.